Você tem ídolos? E se você tem, quais são os seus ídolos? E aí você pode me perguntar, mas Otoniel, eu sou um cristão protestante evangélico. Eu não tenho ídolos. Ídolos é para o catolicismo, a Igreja Católica. Você que pensa. Às vezes nós pensamos que ídolo ou ídolos são estátuas. São também estátuas. São também imagens. Mas há outros ídolos fora isso. E, infelizmente, no meio cristão evangélico, há muitas pessoas que têm vários ídolos. E antes que você fique estarrecido com o que eu estou falando, eu quero te apresentar o tema da nossa quarta lição das escolas bíblicas dominicais de adulto. O tema é ídolos na família. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esses ídolos, eu sei que você ficou curioso. Como assim? Evangélico tem ídolos? Tem, meu querido. Fica comigo, porque depois da vinheta você irá entender a fundo esse tema. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. É um prazer tê-lo novamente conosco. Desta feita, analisando a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Como eu falei para você, estamos analisando nossa quarta lição que tem por título Ídolos na Família. E eu quero fundamentar essa nossa lição lendo com você o nosso textuário e a nossa verdade prática. O textuário se encontra lá em 1 João, capítulo 5 e o versículo de número 21. Acompanhe na tela comigo a leitura desse texto. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nossa verdade prática nos diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tendo lido nosso textuário e a nossa verdade prática, eu quero te convidar para lermos dois textos do Antigo Testamento, o qual nos ajudará no entendimento melhor dessa lição. O primeiro texto se encontra em Gênesis, capítulo 31, versículo de 17 ao 19. Depois leremos o versículo também de número 33. Depois leremos Juízes, capítulo de número 17, versículo 1, depois o versículo 3 ao versículo de número 5. Eu te convido a acompanhar essa leitura mais uma vez comigo aí na tela. Leia comigo. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Leremos agora Juízes, capítulo número 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tomarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata
e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Tendo lido, meu querido, esses dois textos bíblicos, que irá nos ajudar no entendimento dessa lição, eu quero te apresentar a nossa palavra-chave, que não poderia ser outra. Você já deve ter em mente. É a palavra idolatria. Veja comigo o significado dessa palavra agora. Meus queridos, os dicionários bíblicos vão definir idolatria da seguinte forma: idolatria é a adoração a ídolos que implica em tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A palavra idolatria, para você ter uma ideia, vem do termo eidololatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. E eu explico para você. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eidó, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. Já a segunda palavra, latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Tendo trazido para você o significado da palavra idolatria, que nós iremos especificar mais a fundo ao longo da nossa lição, eu quero te convidar para nós lermos a nossa introdução e o nosso primeiro tópico. Vem comigo? Meus queridos, antes de falar para você sobre a nossa introdução, eu quero trazer uma ressalva que eu tinha falado no vídeo que eu postei anteriormente sobre um aviso. Como você pode perceber, não estamos gravando na nossa bibliotecazinha, porque estamos passando por reforma na nossa casa, tendo em vista que está próximo da chegada da nossa filha. Minha esposa está grávida da nossa filha Isadora. Por isso, estou gravando aqui num outro local da nossa casa, enquanto fica organizado os demais cômodos. Meu amado irmão, nossa quarta lição fala sobre idolatria. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Idolatria não pode ser restrito apenas a um tipo de religião. No meio cristão, evangélico, há também idolatria. E você entenderá muito bem ao longo dessa lição. Para você ter uma ideia, a idolatria que nós estamos apresentando aqui, estamos apresentando de povos que eram cristãos, né? Do povo judeu, não era povo de outras religiões. Para você ter uma ideia, para definir bem isso aqui na nossa introdução, você sabe que nós falamos sobre politeísmo e monoteísmo. O que é isso, Otoniel? Monoteísmo é aquela crença, aquela religião que adora a um único só Deus. É claro que quando falamos isso, falamos sobre o cristianismo e sobre o judaísmo. Tem um só Deus, o Deus Yahvé, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pois bem, essa era a religião. Porém, isso não era o padrão para o mundo antigo e nem tampouco para a nossa atualidade. O mundo antigo vivia no conceito de religião politeísta, ou seja, tinha vários e vários deuses. Um deus para o sol, outro deus para a cultura, outro deus para os rios. Cada deus tinha a sua finalidade e a sua função. Então, havia um panteão de deuses. Você pode ver isso nos assírios, nos caldeus, que são os babilônicos. Você percebe isso nas demais regiões. Quando o povo de Deus chega à Terra Prometida, ele precisa lutar contra as nações que já estão lá, você percebe que as nações presentes naquela região são povos politeístas, que não tinham apenas um só Deus, mas vários deuses. Então, que fique isso bem definido aqui no começo da nossa lição. Ou seja, politeísta, vários deuses, adora a vários deuses, uma religião, um povo que adora vários deuses. Monoteísta, um povo que adora um só Deus, um só Senhor, como é o nosso caso. Você pode perceber que a minha voz está um pouco fanha, rouca, né? Estou um pouco resfriado, então me perdoe aí
pela minha voz está dessa forma. Meus amados irmãos, tendo dito isso, nós então adentraremos nessa lição falando de duas histórias. Falando de Raquel e falando de Mica, um homem e uma mulher, que ambos tinham ídolos. Um pelo menos roubou dos seus pais, né? Um roubou do seu pai, e o outro, a Raquel roubou do pai, o ídolo, e o Mica roubou da sua mãe, né? Usando um termo técnico, não roubou, mas furtou, né? Ambos furtaram, um do seu pai e outro da sua mãe, ídolos. E qual a consequência disso? Deixa eu ler para você o nosso primeiro tópico para podermos entender melhor. O primeiro tópico dessa lição tem por título Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Segundo, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. E terceiro, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Pois bem, nesse contexto aqui, como você sabe, Jacó está vivendo com Labão e tem como esposa aqui, é bem destacado, Léia e Raquel. Então, Jacó decide retornar para as terras do seu pai, ou seja, Isaac. Eu não vou entrar no detalhe aqui, o porquê, que você deve ter estudado já. Se não estudou, vai lá em Gênesis e estuda qual foi o motivo desse retorno, dele querer retornar para a terra dos seus pais, para não prolongar nossa lição aqui. Então, ele decide retornar. E sabendo Léia e Raquel que não receberia da parte do pai a sua herança, então ela vai, enquanto o pai está a tosquear algumas ovelhas, entra nos aposentos do seu pai e furta, rouba não, furta, né? Furta os ídolos domésticos, os ídolos que tinha de estimação do seu pai. Vale ressaltar que o pai dela aqui nesse contexto, como você pode bem perceber, era politeísta, adorava a vários deuses, tendo em vista que Jacó vem de uma família monoteísta, mas acaba caindo numa família politeísta. Mas aí, meu querido, você percebe o primeiro ponto, que aí a gente já entra no segundo tópico. Labão, quando retorna para sua casa, ele verifica que os seus ídolos não estão mais lá. É claro que ele vai culpar o seu genro por esse furto, mas não sabe ele que quem tinha pegado tudo aquilo era sua filha. Sua filha pega, esconde no camelo, senta nesse camelo, né? E então, quando o pai começa a procurar nas tendas das servas, na tenda das filhas, né, de Léia, de Raquel, e não a encontra, Raquel, quando ele chega próximo a Raquel, Raquel vai falar, olha, eu não posso me levantar daqui, parafraseando, né, do camelo, porque eu estou no período menstrual. E você, cristão, que gosta de Bíblia, que estuda sobre o conceito ali da mulher quando estava nesse período ali em Israel, você sabe muito bem que ela era afastada, ficava à parte até tornar, né, a voltar à normalidade. Tinha todo um ritual que foi ali colocado ali para quando a mulher estava nesse período menstrual. Então, ela falando isso, é claro que o pai não ia tocar nela, nem chegar perto. Mas lembre-se que ela fez isso é uma mentira da parte dela. Ela não a estava, ela fez para poder o pai não chegar próximo a ela e não identificar, não ver o roubo que ela tinha acabado de cometer, ou furto, né? Eu sempre vou tocar nessa tecla do furto, né? Então, meu querido, primeiro ponto que você analisa comigo aqui. Ídolos. Ídolos já não é uma coisa boa, né? Eu tenho certeza que Jacó, vindo de uma família cristã, deve, ou pelo menos deveria ter instruído a sua esposa acerca desses falsos deuses. Mas como você percebe, além dela furtar esses ídolos do seu pai, ela esconde e o leva. E você percebe que como consequência disso, vai ter vários problemas, vários conflitos ali, né, entre Jacó e o seu sogro Labão. Vale ressaltar que, se você quiser entender melhor esse texto, Gênesis capítulo 31 e 35 vai falar sobre isso. Gênesis 31, 34 também vai falar quando ela esconde esses bens, essas estatuetas, né, na abarda de um camelo.
Outro ponto que eu destaco para você é o termo terafins. Terafins era atribuído esse nome para pequenos ídolos fabricados, tá bom? Que você guarde isso muito bem em mente. Então, a primeira história que nós estamos percebendo aqui é a história de Raquel, que furta do seu pai esses ídolos. Agora, fica comigo porque nós iremos entender a outra história que complementa. Se desta feita aqui, você viu que a filha furtou do pai, agora você vai ver um filho furtando de sua mãe. O nosso segundo tópico tem por título Um santuário de deuses na casa de Mica. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Segundo, a abominação de Mica. E terceiro, Mica tinha uma causa de deuses. Antes de me aprofundar agora nesse segundo tópico, eu preciso falar para você. Eu tinha falado na introdução sobre politeísmo e monoteísmo. E aqui agora eu preciso destacar para você também sobre apostasia e sobre sincretismo religioso. Se na introdução eu trouxe essas dicas para você do que é monoteísmo e politeísmo, agora sobre sincretismo religioso. Pois bem, o povo de Israel, nesse contexto a qual nós estamos estudando agora, que é o período dos juízes, não sei se você lembra do período dos juízes, mas o período dos juízes era o seguinte: Deus levantava um juiz que julgava a terra. Logo após esse juiz morrer, o povo voltava para o mesmo pecado, a mesma idolatria. Lembre-se que eles estão naquele contexto da terra prometida. E eu falei para você que na terra prometida, todas as nações que existiam lá eram nações politeístas. E isso fica bem claro, meu querido. Não sei se você lembra no finalzinho do livro de Josué, Josué convida o povo e diz assim: olha, se vocês quiserem ir servir a outro Deus, vocês podem servir. Aí é um problema de vocês. Parafraseando aqui, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que já no finalzinho da vida de Josué, do livro dele que ele escreve ali, você já nota que há ali um desvio doutrinário, um desvio do verdadeiro Deus, ou seja, uma apostasia e um sincretismo religioso. E lembre-se que Deus fala para Josué no começo do livro que aquelas nações a qual ele não destruiu serviria como pedra de tropeço para a nação de Israel. E isso fica visível ao longo da história. Essa pedra de tropeço é tão grande e tão influente com o povo de Israel a ponto de tirarem ele do real Senhor, do real Deus e levar eles para os maus caminhos. Então, meu querido, esse Mica aqui é um Mica que faz parte e é o retrato do povo de Israel nesse período. Um povo que apostatou da fé e um povo sincrético, ou seja, não adora só a Deus, mas a vários deuses. Tem o Deus verdadeiro, Deus de Israel, mas isso para eles era tão pouco, eles queriam mais. Então, era um self-service de Deus. É um Deus para atender a cada demanda do indivíduo. E Mica, ele faz parte, ele é um efraimita, faz parte da tribo de Efraim. Veja, não é um camarada que não conhece a palavra de Deus, não é um indivíduo que nunca ouviu falar de Deus, pelo contrário. Você vê que ele era um homem de uma descendência de Abraão. E aí veja, que interessante. As escrituras diz que e tinha este homem Mica uma casa de deuses e fez um efode e terafins e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Veja como estava, vou usar uma palavra pernambucana, desandada a situação em Israel. Por mais que o nome desse homem é um nome tão lindo, significado, para você ter uma ideia, o nome Mica significa quem é como o Senhor nosso Deus. Veja que nome bonito. Por mais que o nome fosse lindo, não correspondia à conduta e à vida desse indivíduo, que estava fazendo tudo o contrário à palavra de Deus. Pois bem, esse homem furta de sua mãe, meu querido, 1.100 peças de prata. Para quê? Leva para sua casa para fazer ídolos. Sua mãe, não sabendo quem furtou, mas sabendo que tinha sido furtada, ela então joga uma maldição para esse camarada, esse indivíduo que furtou. Mica, sabendo disso, por aí você nota o quanto ele era supersticioso, né? Ele vendo que sua mãe tinha jogado essa maldição, então ele retorna com aquilo que ele tinha furtado para devolver à sua mãe, confessa que foi ele,
Essa é a história. Mas você nota uma coisa aqui comigo. Ele não retorna para devolver isso por arrependimento, porque realmente ele se comoveu diante daquilo que ele fez e viu que não era certo. Não. Ele retorna para devolver, mais uma vez notando isso, por causa da maldição que a mãe tinha jogado em cima daquele ladrão. Aí, meu querido, ele devolvendo isso, contando para sua mãe o quadro do que ele tinha feito, sua mãe pega 200, note isso, viu? Sua mãe pega 200 dessas moedas e manda fazer um ídolo para o seu filho. Olha, qual era da mãe? Pegar aquelas moedas que tinham sido devolvidas, mas não fomentar. Pelo contrário, convida, chama um ourives, aquele homem que faz a estátua, e diz assim, olha, eu preciso de uma estátua porque eu quero dar uma estátua, eu quero dar um ídolo para o meu filho. Ou seja, não só o filho está no mau caminho, indo para um caminho de apostasia, né, e de sincretismo, como você vê que toda a casa, a mãe, uma das lideranças maiores da casa, também estava num caminho perdido de sincretismo e apostasia, que tinha abandonado o verdadeiro Senhor. Mas veja, antes mesmo de ela mandar fazer, ela consagra, veja que loucura, a Deus as moedas. Ou seja, eu vou consagrar a Deus as moedas para fazer um outro Deus, entre aspas, né? Um ídolo. Veja que situação deplorável está a nação de Israel, consagrando a Deus para dar ao mundo, consagrando a Deus para fazer algo impuro, algo que Deus abomina. Que situação deplorável. E aí nós temos um contraste. Enquanto uma vem de uma casa politeísta, que era Raquel, e furta os ídolos do pai, entre aspas, como vingança. Por outro lado, nós vemos um indivíduo que, em tese, deveria estar servindo a um só Deus e a um só Senhor, porque vem da tribo de Efraim, como eu disse a você, descendente direto ali de Jacó, mas que está vivendo imerso em um politeísmo. Idolatria plena, idolatria total, distanciamento de Deus grande. Esse é o quadro de Israel. Mas eu te pergunto, mesmo na primeira situação, como na segunda situação, tem como isso dar certo? Não tem como dar certo. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide, nunca dividiu e nunca irá dividir. Triste é o homem que pensa que vai adorar a Deus adorando a vários deuses e que isso vai ficar por assim. Não vai ficar. Há uma recompensa da parte de Deus, tanto para aquele que faz as suas boas obras e que serve a Ele com fidelidade, quanto aquele que esquece, abandona o seu caminho e passa a adorar a falsos deuses. Com isso, eu te peço, deixa teu like, compartilha, comenta, curte. Esse canal não é meu, é nosso. Então, faça uso dele e seja alimentado pela palavra de Deus que é publicada aqui toda semana para você. Se você é novo no nosso canal, se inscreve para nos fortalecer, nos ajudar. Você não sabe o quanto isso nos deixa alegre, saber que você faz parte da nossa família. Se não foge a memória, a gente está com quase 900 pessoas e sabemos o quanto tem sido enriquecedor levar a palavra de Deus para você. Dá trabalho? Dá, mas é um trabalho gostoso, maravilhoso, porque é para a obra do Senhor. Com isso, eu te convido para ir para o nosso terceiro e último tópico. E agora sim, você vai entender por que a idolatria no meio cristão, no meio gospel, no meio evangélico. Fica comigo, hein? Vamos para o terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título a idolatria dentro dos lares. Está dividido também, meu querido, em 3 subtópicos, a saber, primeiro, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Segundo, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. E terceiro, precisamos reagir contra os inimigos da família. Pois bem, meu querido, eu quero te indicar um livro aqui, é Confissões de Agostinho de Hipona. Agostinho nos traz uma visão sobre idolatria, uma das melhores visões e um dos melhores estudos que nós podemos analisar. Toniel, mas faz tanto tempo que Agostinho escreveu. Pois é, mas Deus usou ele poderosamente no seu tempo. Por que eu digo isso? Porque há uma ideia de que idolatria é apenas a imagem de escultura.
é o ídolo por si. A primeira e pior idolatria nasce na tua mente, meu querido. Não há nenhuma estátua hoje formada que não tenha sido projetada aqui. Não há nenhuma imagem desenhada hoje que não tenha sido projetada aqui. Ou seja, a idolatria começa na mente e no coração do indivíduo e é externalizada através ou de uma imagem ou de uma estatueta. Isso é um dos meios. Mas quando nós olhamos para o nosso contexto moderno, falando agora no âmbito cristão, na qual nós conhecemos e vivemos, nós percebemos que a idolatria ela se polarizou, se sofisticou. Por exemplo, quando nós deixamos de ir à casa do Senhor por uma série, por exemplo, a série toma lugar de Deus. E tudo aquilo que substitui Deus em nossa vida se torna um ídolo. Quantas pessoas, quantos jovens não têm deixado de ir para a casa do Senhor, culto de oração, por causa de uma novela, de uma série? Você não quer perder um capítulo dela, mas está perdendo a vida eterna. Veja como é contraditório, quanto as pessoas têm se atraído, têm se iludido por aquilo que têm visto. É mais fácil se convencer pelo que eu vejo do que pelo que eu não vejo. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo fala de forma bem clara: vivemos por fé e não por vista. No entanto, a nossa geração tem vivido pelo que vê e não pela fé, infelizmente. A idolatria pode ser o teu emprego, a idolatria pode ser um filho teu, a idolatria pode ser a tua esposa ou o teu esposo, pode ser um carro que você tem. Idolatria pode ser também com relação a um pregador, a um cantor. Então você percebe que a idolatria na nossa atualidade ela ganhou várias ramificações. E às vezes nós perdemos essa ideia de idolatria. Parece tão natural, né? As coisas na nossa atualidade têm se tornado tão natural que você olha e diz: isso não é idolatria. Isso não é pecado, isso não contraria a vontade de Deus nem as suas leis. Ei, você precisa rever, você precisa analisar, você precisa se aprofundar na palavra de Deus e perceber que Deus não muda e nem tampouco a sua palavra. Idolatria não deixou de ser idolatria. Ganhou novas ramificações com o tempo. Isso é claro, com a modernidade, com o avanço da tecnologia, mas continua sendo idolatria. Tudo aquilo que eu coloco, mais uma vez, no lugar de Deus, que ganha o espaço de Deus na minha vida, logo é idolatria. Você percebe que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5 e o verso 21, ele já diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja, há quanto tempo João já não escreve isso? Meu irmão, tenha cuidado com os ídolos. Se afaste dele. Fuja desse tipo de pecado. Quando nós olhamos para o nosso contexto atual, nós precisamos de uma coisa: identificar a idolatria dentro e fora da nossa casa. Pois bem, olhar para o outro e dizer que ele é idólatra é fácil. Olhar para o outro e dizer que ele tem uma imagem de escultura é fácil. Dizer que ele tem uma estátua é fácil. Agora, olhar para si e identificar o problema dentro da nossa casa é mais difícil. Então, o nosso primeiro ponto é analisarmos a nós mesmos. Será que a nossa casa tem sido uma casa de adoração ao único Deus ou temos feito como Mica, uma casa para vários deuses? Isso é um ponto a ser analisado, é pesado, mas é a palavra de Deus e a palavra de Deus precisa ser anunciada e pregada e também ensinada para o seu povo. Meu querido, quando nós olhamos para a nossa atualidade, entra uma coisa interessante: a cultura da mídia. A mídia está aí para nos prender através do marketing, através das propagandas arrojadas e feitas para atrair a sua atenção. Cada capítulo por si só em uma série te deixa com o desejo de prosseguir a assistir. Quem dera que esse desejo de prosseguir fosse na Bíblia Sagrada enquanto você a lê, enquanto você medita. Meu amado irmão, percebemos jovens que estão sendo mortos espiritualmente. Não só jovens como adultos e tantas outras pessoas no meio cristão.
o fervor, o verdadeiro avivamento, aquele a qual nós estudamos no primeiro trimestre, de 2023, precisa ser buscado, mas para que isso aconteça, precisamos tirar os ídolos de nossa casa. Precisamos tirar aquilo que tem roubado o tempo, o lugar de Deus em nossa vida. E esse é um problema atual, recorrente e visível. Porém, muitos líderes e muitas igrejas têm negligenciado esse problema. E tenho certeza que isso trará para a sua igreja, para o seu local, para a sua casa, não só um esfriamento espiritual, mas posteriormente uma apostasia e também um sincretismo religioso, como trouxe para a nação de Israel. E junto com isso, também as suas consequências, porque Deus é um Deus justo e que julga a causa, porque Ele é o reto juiz e Ele, você sabe muito bem, que castiga aquele a quem ama. Então, se Ele te ama, logo Ele te castigará se você estiver trilhando esse caminho. O meu conselho para você e para mim é que nós possamos parar, refletirmos e analisarmos como está a nossa vida e nossa casa diante de Deus. E se precisarmos de algum ajuste, como sempre precisamos, que possamos fazer o quanto antes que essa brecha aumente e dê lugar a coisas piores. Meu amado, eu encerro lhe dizendo uma coisa e lhe alertando o que Jesus já falou em Mateus, capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, como que há de salgar? Você é sal e o sal ele só tem valor se ele salgar. Não se torne um sal insípido, mas um sal que salga de verdade, que faz a diferença. Oh, glória a Deus por isso. Eu quero concluir lhe dizendo a seguinte coisa: para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida da família. Com isso, eu encerro para você lhe dizendo, mais uma vez o que Agostinho falou, os ídolos começam aqui. Então, guarda o teu coração, guarda a tua mente na palavra de Deus, para que ela não tenha nenhum espaço para nenhum ídolo, e sim para adorar verdadeiramente a Deus e honrar o seu santo nome aqui na terra. Forte abraço e eu te aguardo na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.